Se você mora com seus pais, eu tenho certeza que você já passou por uma dessas situações que eu vou falar aqui. Então fica no vídeo que eu vou te mostrar o caminho para se livrar desse sufoco. Se deixar um copo na pia, um sermão. Deitou no sofá para esticar as pernas, já recebe aquele olhar te julgando até a alma. Se demorar um pouquinho no banho, alguém grita de lá: eu não sou sócio da Enel nem da Sabesp. Aqui em São Paulo, a Enel é a empresa responsável pelo fornecimento de energia e a Sabesp pelo abastecimento de água. À noite, você tá no seu quarto lá, de boa, vem alguém bater na porta, apaga a luz. Isso sem contar quando abrem a porta sem nem bater. Como se não bastasse, você ainda é tratado como uma criança de 12 anos, tem que dar relatório. Aonde que você tava? Que horas que você vai voltar? Com quem você tava? Eu aposto que nessa hora simplesmente dá vontade de sumir, desaparecer. Respira aqui comigo. Calma. Antes de você transformar sua casa num campo de batalha e estragar sua relação com a sua família, você precisa entender uma coisa. Os seus pais, eles não são os vilões. Você só está passando pela síndrome do sapato apertado. Eu vou te mostrar agora como resolver isso em silêncio e preparar a sua saída de casa para morar sozinho sem brigar. Imagine que quando você era criança, os seus pais te deram um par de sapatos com o melhor material que eles podiam comprar. Durante anos, esse sapato te protegeu do frio, das pedras no caminho, te deu segurança e conforto. Foi um ato de amor e sacrifício deles, você concorda? Mas o tempo passou e, inevitavelmente, o seu pé cresceu e o sapato continuou do mesmo tamanho. Hoje, esse mesmo sapato que te protegia, agora te aperta, te machuca, cria calos e te impede de correr. A casa dos seus pais é esse sapato. O controle de horário, a falta de privacidade, a porta que não pode trancar, tudo isso são os calos no seu pé. Mas entenda, a culpa não é do sapato e nem de quem deu o sapato para você. Existe uma regra que não muda. Embaixo do teto deles, as regras são deles. E bater de frente não vai alargar o sapato. Só vai rasgar o tecido e acabar machucando todo mundo da casa. E aqui está o maior erro que a maioria dos jovens comete quando bate o desespero na falta de privacidade. Tentar fugir brigando. Sair da casa dos pais não pode ser uma fuga de um campo de batalha motivada por raiva ou rebeldia. Sair de casa deve ser uma busca proativa por crescimento. Aquele discurso interno que fica na sua cabeça não é "eu não aguento mais vocês". O discurso invisível de pura gratidão é: pai, mãe, muito obrigado por esse sapato maravilhoso. Ele me trouxe até aqui, mas meu pé cresceu e agora eu preciso conquistar o meu próprio calçado para continuar caminhando, assim como vocês fizeram um dia. E aqui você não está rompendo seus laços familiares. Você está apenas cortando o cordão umbilical financeiro e geográfico para construir a sua própria história. O plano de ação prático. Como agir enquanto você ainda calça esse sapato apertado, mantendo a paz em casa e focando no seu objetivo. Anote esses 3 passos que vão te ajudar. A lei do silêncio estratégico. Pare de ameaçar que vai sair de casa durante uma discussão. Os pais interpretam isso como infantilidade. Guarde os seus planos para você. Use esse incômodo que você tem com a falta de privacidade, não para poder brigar, mas use como um combustível silencioso para trabalhar mais e gastar menos. Assuma responsabilidades de adulto agora. Você quer ser visto como um adulto pronto para voar? Então pare de dar trabalho. Lave a sua roupa, compre itens para a despensa caso você tenha condições financeiras, conserte o que você quebrar na casa deles. Mostre através das suas ações que você não é mais um dependente, mas sim um parceiro dentro de casa. A reserva de transição. Cada centavo que você gasta com besteiras ou por impulso para poder aliviar aquela pressão de estar morando na casa dos seus pais e estar se sentindo sufocado é um tijolo a menos no seu futuro apartamento ou até mesmo na sua futura casa. Então, crie um fundo financeiro intocável. A sua independência começa na sua conta bancária, muito antes de você assinar o contrato de aluguel quando for morar sozinho. Sabe aquele almoço de domingo na casa dos seus pais? Eu posso te garantir, vai ser 1000 vezes mais gostoso quando você chegar lá, não mais como o filho que dá despesas, mas como um adulto independente que foi visitar eles porque os ama e não porque precisa do teto deles. O incômodo que você sente hoje é só a vida adulta te chamando. Agradeça por tudo, mas comece a planejar os seus próprios passos. Eu criei esse canal
canal para te ajudar a fazer essa transição de forma inteligente, honrando seus pais e sem passar aperto financeiro. Então já se inscreve no canal. Eu quero saber a sua realidade hoje. Qual é o sapato apertado que mais te incomoda morando com seus pais? É a cobrança de horários? A falta de privacidade no seu quarto? O tempo que você fica no chuveiro? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler todas as histórias de vocês. Um forte abraço e comece a arrumar as suas bases em silêncio.